a gente já tem aqui para conversar com a gente o Geraldo Lino, ele que é, geólogo e é do conselho editorial lá da Capax Day, editora. Bom dia, Geraldo Lino. Bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom dia, Romulo. É um prazer enorme estar de volta aqui. Está me ouvindo aí? Perfeitamente, perfeito. Só ajustar o áudio aqui, que você está um pouco mais alto que o do Alejandro, mas agora já está tudo certo. Geraldo, você sugeriu de conversar com a gente aqui hoje ainda sobre a questão climática, mais especificamente a questão da Greta Thunberg, né, muito mediatizada a passagem dela pelas Nações Unidas nessa semana, as Nações Unidas que iam ter ontem a abertura dos trabalhos da sua Assembleia Geral, e na véspera a gente teve lá aquela fala da Greta Thunberg. Eu devo dizer o seguinte, aqui eu observei, eu assisti diversos jornais, assisti o jornal da TV Pública Suíça, o jornal da TV Pública Francesa, o jornal da BBC, eles deram amplo destaque àquela fala dela, e todos dizendo, o pior foi, o mais delirante para mim foi o comentarista de política da BBC, né, que falou o seguinte, não, olha, eu já, né, na história das Nações Unidas, eu já cubro há muito tempo, e a gente lembra, obviamente, dos discursos de horas de Fidel Castro, lembramos dos discursos com denúncias de Nikita Khrushchev, mas esse de Greta Thunberg certamente é o mais impactante de todos os tempos que foram falados nas Nações Unidas. Eu li assim, gente, não é possível. Eles não assistiram o mesmo vídeo que eu, então o cara é pago para falar o que está falando, porque era uma canastrice, né? O pessoal falando, ela veio, né, irada com a questão e não sei o quê, vocês roubaram a minha infância, roubaram meus sonhos e tal. Numa canastrice, um exagero, assim, uma atuação ruim, né, exagerada, ridícula. O que é isso? Quem é aquela pessoa para falar assim diante de representantes dos países? Enfim, eu achei cômico, trágico ao mesmo tempo de ver isso, de ver essa armação, né, o palco que armam para essa garota, né, e todos os interesses que estão por trás dela. Eu não sei qual foi a sua leitura, mas assim, quando você vê esse consenso, em você vê, né, o mainstream midiático, e hoje em dia as TVs públicas europeias são parte fundamental do mainstream midiático, Uhum. com esse discurso de que foi, né, fundamental e tal. Já viam no Esquenta, né, como eu falei na semana anterior, lá os franceses que fazem parte do IPCC falando que a coisa ainda mais catastrófica, com os novos cálculos, novos aparelhos, é pior ainda. Aí ela faz o discurso lá, e o pessoal, todo mundo filmando a cara feia que ela fez pro Donald Trump, e aí dando destaque a esse discurso e falando, né, que coisa impactante, lá concluindo como esse que eu mencionei, o delírio lá do cara da BBC, dizendo que o discurso dela foi mais impactante do que Fidel Castro e Nikita Khrushchev. Como você viu esse palco armado para Greta Thunberg? Olha, Rômulo, não foi só aí que ela, na Europa, que ela foi manchete, primeira página, foi no mundo inteiro. Aqui, os jornais brasileiros, ela foi manchete, ela foi foto de primeira página no Globo, no Valor Econômico, em vários jornais, de grandes jornais brasileiros. É uma armação, é como você falou, uma armação tremenda, em função da financiarização da questão climática, que é o que está por trás disso, é o que está por trás dela. Eu mandei para você, eu acho que melhor do que nós ficarmos tentando descrever aqui a pantomima, eu mandei para você um link de um vídeo que está circulando no YouTube, que é algum brasileiro já fez esse favor, que é um vídeo do discurso dela, já legendado em português. São 4 minutos, eu acho que vale a pena a gente assistir. Você mandou por onde? Você mandou por onde, Geraldo? Eu mandei por e-mail. Tá, eu vou pegar aqui. Demora um pouquinho, mas Porque pode acho que falando. vale a pena assistir. São 4 minutos só. Certo. Porque para as pessoas terem noção da dimensão da pantomima que se armou na ONU anteontem. Foi a cúpula climática da ONU, né, que ia anteceder a abertura da Assembleia Geral, e contou com a participação de representantes de algumas dúzias de países. O Brasil foi excluído, Brasil e vários outros, não foi só o Brasil, e vários outros foram excluídos, mas o Macron estava lá, aproveitou para fazer o seu palco, e ele teve uma decepção, porque no dia seguinte, no mesmo dia, a Greta, que ele já recebeu no Palácio do Eliseu em maio último, a Greta ela saiu da cúpula, ela entrou ela e mais 15 jovens, inclusive uma estudante brasileira da Bahia, mas jovens cujas idades variavam entre 8 e 17 anos de idade. Você vê a representatividade.
Então, esses 16 jovens, 15 mais a Greta, foram até o Comitê dos Direitos da Criança da ONU e formalizaram a entrega de uma petição acusando 5 países de roubar-lhes o seu futuro por não fazer o seu dever de casa corretamente na questão climática. Esses 5 países, para surpresa geral, eram a Argentina, a Alemanha, o Brasil, a França e a Turquia. Quer dizer, então, e aí o Macron o Macron subiu nas tamancas e ontem mesmo ele saiu, ele disse que a Greta está exagerando, que não sei o quê, que a França não precisa. A França é uma das líderes da luta pelo combate à mudança climática, não merece ser bombardeada, tem que ser apoiada, etc. Então, Geraldo, isso teve muito destaque no noticiário ontem da TV Pública. Eles tentavam explicar por que esses 5 países, né? E, na verdade, são 5 países que deram a faculdade, assinando aí um instrumento, não sei se é uma convenção, não conheço esse, apesar de... É uma convenção. É uma convenção em que da criança. Ele dá a capacidade postulatória a crianças desses países que assinam, que são parte desse... ratificaram esse instrumento, a postular internacionalmente quando elas veem seus direitos... da infância ou a infância, enfim, ou suas... agredidos. Agredidos. E aí o Brasil, esses 5 que você mencionou, fazem isso, e aí eles perguntavam por que a França, onde você falou, o Emmanuel Macron adora fazer pagelança com cacique Raulino Eliseu, adora receber Greta Thunberg, etc. Como que ele poderia ter levado essa facada nas costas da Greta Thunberg? E aí explicaram que é porque a França, ela não está... A própria França não está seguindo os ditames do Acordo de Paris do Clima. Ela está diminuindo a taxa de emissão, na verdade, muito abaixo da média europeia, está preservando em grande medida e não está mexendo nos setores que mais provocam emissões, que era construção, transportes. Então, que por isso ela teria incluído a Alemanha, certamente pela questão de eles estarem fazendo a transição do nuclear para o carvão, né? E o Brasil, logicamente, pela coisa da Amazônia, sobretudo, né? A Argentina, não sei qual é o argumento que foi utilizado, e Turquia tampouco. Deve ser churrasco, consumo de churrasco. Certamente, deve ser o gado. Então, esses países deram esse mole, né, de serem ratificantes daí dessa convenção internacional, e aí por isso foram escolhidos, não os Estados Unidos, e sequer a China. Exatamente. Né? Eles dizem isso, porque essa petição... Rômulo, se alguém precisava de alguma prova ainda de que essa menina ela integra, é parte de uma estrutura de manipulação em escala global, essa petição seria suficiente para dissipar quaisquer dúvidas. Essa petição tem 439 páginas. Já está na internet, quem quiser se divertir e tiver tempo para jogar fora para ler 439 páginas de alguma coisa. Dizendo, uma petição ridícula dessa. E ela foi preparada por uma ONG americana chamada Earth Justice. Earth Justice ela foi fundada em 1971 como braço legal do Sierra Club. O Sierra Club é uma das ONGs mais antigas do mundo. Ela foi fundada no final do século XIX. Foi nessa época que surgiu o movimento ambientalista nos Estados Unidos, ainda como movimento de diletantes protetores da natureza mesmo. A intenção era essa mesmo e permaneceu assim durante décadas. O movimento ambientalista só adquiriu esse caráter político, nós comentamos outro dia aqui, a partir da década de 60, do século passado. Mas essa ONG americana, a Earth Justice, ela é especialista em litigações jurídicas contra empresas ou países. É uma das ONGs mais poderosas dos Estados Unidos, ela tem sede em São Francisco, ela tem cerca de 300 funcionários, dos quais 130 ou 140 são advogados que trabalham para ela em tempo integral, e tem um orçamento de quase 100 milhões de dólares. Então, estamos vendo que nós estamos lidando com uma potência. É uma autêntica potência nesse mundo das ONGs que compõem a linha de frente do movimento ambientalista. E essa petição foi elaborada por essa ONG e foi assinada por esses 16 paladinos do clima, esses 16 jovens paladinos do clima, 9 jovens cruzados, né? Eu chamo de jovem cruzado, a nova cruzada das crianças verdes. Bom, a primeira do século XIII acabou mal, né? Mas, enfim,
Vamos ver como essa aí vai acabar. Ô, Geraldo, você sabe que ontem no jornal da TV Pública Francesa eles deram muito destaque, né, para mostrar o movimento, mas as imagens eram todas, né, falando assim, né, os jovens dos 5 países, mas as imagens foram todas do Brasil, ali, de uns adolescentes, nem adolescentes, crianças pré-púberes, em frente ao MASP, em São Paulo, lá com não existe planeta B e tal, minha infância, meu não sei o quê. Mas eu já estou aqui com o vídeo da Greta Thunberg no ponto aqui para a gente assistir, inclusive ele foi divulgado, e aí eu acho que de maneira entusiasticamente, pelo Mídia Ninja. Lembrando que o Mídia Ninja é muito ligado a essas causas, e recebe financiamento aí de Open Society, etc. Né? Então tem tudo a ver a Greta Thunberg que está recebendo o espaço na Mídia Ninja. Vamos lá, ouvir. Passa o vídeo, é melhor as pessoas compartilharem isso com a gente, porque só assistindo para se ter uma impressão real. São 4 minutos só, acho que vale a pena. Antes de passar, eu quero fazer um comentário. Assim, eu não sou ator, não sou crítico de cinema, mas quando eu estudei no ensino médio, passei por uma escola maravilhosa, que era o Colégio de Aplicação do UFRJ, uma escola pública, referência no Rio de Janeiro, e lá a gente tinha, né, artes na formação do primeiro grau. Eu não peguei as 3 ao mesmo tempo, mas no segundo grau, no ensino médio, a gente tinha que escolher entre você fazer artes cênicas, música ou artes plásticas. Então você vê como até o final do ensino fundamental as crianças eram expostas a 3 tipos de coisas. E aí, no ensino médio, eu fiz artes cênicas. Então a canastrice me agride em alguma medida, né? Não que eu seja um ator profissional, não que eu seja Laurence Olivier ou nada do gênero, mas eu peço atenção sua, né, que está acostumado a assistir, né, filme, novela, que seja, seriado do Netflix, na atuação da pequena Greta Thunberg. Vamos lá. 16 anos. My message is that we'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? You say you hear us and that you understand the urgency. But no matter how sad and angry I am, I do not want to believe that. Because if you really understood the situation and still kept on failing to act, then you would be evil, and that I refuse to believe. The popular idea of cutting our emissions in half in 10 years only gives us a 50% chance of staying below 1.5 degrees and the risk of setting off irreversible chain reactions beyond human control. 50% may be acceptable to you, but those numbers do not include tipping points, most feedback loops, additional warming hidden by toxic air pollution, or the aspects of equity and climate justice. They also rely on my generation sucking hundreds of billions of tons of your CO2 out of the air with technologies that barely exist. So a 50% risk is simply not acceptable to us, we who have to live with the consequences. To have a 67% chance of staying below a 1.5 degrees of global temperature rise, the best odds given by the IPCC, the world had 420 gigatons of CO2 left to emit back on January 1st, 2018. Today, that figure is already down to less than 350 gigatons.
How dare you pretend that this can be solved with just business as usual and some technical solutions? With today's emissions levels, that remaining CO2 budget will be entirely gone within less than 8.5 years. There will not be any solutions or plans presented in line with these figures here today, because these numbers are too uncomfortable and you are still not mature enough to tell it like it is. You are failing us, but the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. Thank you. Opa, já abri meu microfone aqui. É isso aí, Geraldo Lino. Eu não sei se você, como eu, Expresso Adalta, prestou atenção nos movimentos de sobrancelha, nos olhos assim, fechadinhos e tal, nas pausas dramáticas da menina. Eu achei tudo uma canastrice, eu achei tudo muito exagerado, Geraldo Lino. Não, é uma canastrice total, como você falou. Ela foi evidentemente treinada, mas ela, coitada, ela não tem menor vestígio de talento dramático. O pai dela é ator, né? Então ela deve ter tomado aulas com o pai, mas não é suficiente, porque ela não tem talento para isso. Agora, Rômulo, a gente observa o seguinte, que é tudo coreografado. A apresentadora pergunta a ela, quando a introduz, Greta, qual é a sua mensagem? Quer dizer, é como se fosse ali, estivéssemos diante de um novo Messias, Jesus Cristo com 16 anos, ele tinha 13 quando ele se apresentou pela primeira vez, né? Mas aí é um pouquinho, hoje ela o novo Messias, o novo guru, a nova líder da Cruzada das Crianças Verdes, e todo mundo, uma plateia de adultos, esperando a palavra revelada da guru, quer dizer, da Messias. Quer dizer, agora, nisso aí, Rômulo, eu vou te falar, eu tenho pena dessa menina, eu tenho dito isso repetidamente, no fundo eu tenho pena dessa menina. E eu acho que tem um momento ali que eu acho que ela foi sincera quando ela disse que ela não deveria estar ali, ela devia estar na escola com os colegas dela. É verdade. E se alguém, eu acho que se alguém merecia ser alvo de uma petição junto ao Comitê de Direito da Criança da ONU, ou até o equivalente sueco do Conselho Tutelar, seriam os pais dessa menina. Eles estão roubando, não é o futuro dela, não, estão roubando o presente dela. Nós já estamos em final de setembro, o ano escolar do Hemisfério Norte já começou, imagino que acho que começou essa semana, ou começa semana que vem. E essa menina, ela começou, a história dela é fulminante. A primeira aparição pública dela foi no dia 20 de agosto do ano passado. Ela sentou na frente do parlamento sueco com um cartaz dizendo, que agora já virou famoso, todo mundo já sabe até em sueco o que significa, já virou lema, greve pelo clima. Então, e aí foi instantâneo. No mês seguinte, já estava viajando a outros países para apresentar a mensagem dela. Ela já fez conferência TED, já se apresentou na União Europeia, em vários palcos da União Europeia. Ela foi ao Fórum de Davos, aí na Suíça, já no final de janeiro desse ano. E ali no Fórum de Davos, ela fez um discurso também igualmente emotivo, mas não tão canastrão como esse que ela fez de ontem. Porque esse bateu todos os recordes, coitado. Isso deve ser a pressão que ela está sendo submetida. Mas em Davos, ela disse o seguinte, ali ela teve um parágrafo que ela sintetizou o objetivo dessa cruzada, na qual ela foi guindada à posição de líder juvenil, que é converter a neutralidade de carbono na nova moeda de troca da economia mundial. Ela disse isso com todas as letras em Davos. Ora,
você precisa ser muito precoce para fazer esses comentários que ela faz, que evidentemente são enviados, são escritos para ela, mas é evidente que ela está sendo utilizada como assim, a porta-voz visível mais emocional de uma causa muito maior, que é essa da financiarização da questão ambiental. E por trás dela, olha, Rômulo, quando ela apareceu, muita gente, porque ela já foi indicada até o Prêmio Nobel da Paz, e eu tenho poucas dúvidas de que ela é séria candidata, que já está sendo comparada a Malala Yousafzai, do Paquistão. A diferença é que a Malala, quase antes de ser premiada, quase morreu, levou 2 tiros na cara, pelo direito de ela e as meninas do Paquistão irem à escola. E a Greta, se vier a ser premiada, vai ser premiada porque está incentivando os jovens a matarem a aula. Aí não ir à escola, porque não tem... Puxa, ela já disse isso. Para que serve eu ir à escola se eu não vou ter futuro? Quer dizer, agora tem que entender o seguinte também. Essa menina, ela tem síndrome de Asperger, que é uma variante de autismo leve. Muita gente... Steve Jobs tinha síndrome de Asperger. O Messi tem também. Messi é outro famoso que tem a síndrome de Asperger. Não impede nada que eles tenham vidas absolutamente normais. Só são pessoas que têm uma certa dificuldade em relacionamentos com outras, em redes sociais, e muitas vezes se caracterizam por um comportamento obsessivo, que é visivelmente o caso dela. Ela também pode ter um pouco de falta de empatia também. Também, claro, tem falta de empatia, e um traço comum das pessoas que têm essa síndrome é a ausência assim, visível de humor. Você vê quase todas as fotos dela, ela está com o semblante fechado. Isso é característica dela. E isso até facilita um pouco esse desempenho que seria reprovado na primeira peneira de um teste para malhação. Mas, enfim... Agora, essa menina virou um símbolo, e ela está servindo de incentivo para milhões de jovens. Na sexta-feira, milhões de jovens de mais de 60 países foram às ruas, muitos matando aula, literalmente matando aula, para defender supostamente o futuro, e acusar os adultos, a geração atual de adultos, de irresponsabilidade em acabar com o seu futuro. Isso é uma mensagem muito perigosa, muito daninha. Inclusive, o chanceler da França, ontem, ele disse isso. Essa menina está transmitindo uma mensagem muito nociva para a juventude, que é de que, peraí, vocês acabaram com a minha infância, vocês acabaram com o meu futuro. Peraí, gente, não é só ela. Ela é menos culpada nisso. Eu não faço cargo contra ela, porque, a não ser pelo papel de símbolo que ela está representando. Ela não tem a menor noção da manipulação que ela está sendo submetida, principalmente pelos pais. Os pais dela, sim. Eu considero os pais dessa menina como 2 canalhas. São 2 canalhas que não tinham a menor necessidade. A mãe dela é uma cantora lírica renomada na Suécia, uma das mais famosas da Europa. Malena Herrmann é uma das cantoras líricas mais famosas da Europa. Ela abriu mão da carreira e aí o pai dela é um ator, abriram mão das carreiras para gerenciar a carreira de cruzada infanto-juvenil da filha. Para agenciá-la, então, certo. Exatamente. Viraram os gerentes da carreira da filha. E, inclusive, ela, Greta, diz que foi mamãe que a incentivou a não viajar de avião, porque o avião é um meio de transporte muito poluente. Então, aliás, essa é uma das novas campanhas do movimento ambientalista, do movimento aquecimentista. É contra a aviação e contra a navegação. Aliás, ela viajou, como ela não viaja de avião, ela tem viajado pela Europa inteira de trem. Bom, pela Europa é fácil viajar de trem. Embora da Suécia até a Inglaterra leva um dia inteiro, leva mais de um dia de viagem. Então, eu já fiz uns cálculos aí, desde que ela apareceu no ano passado, ela já perdeu facilmente aí 1 mês e meio a 2 de aulas com essa viagem dela. Uma viagem mesmo de trem, mesmo dentro da Europa, você leva um dia e meio para ir, um dia e meio para voltar, mais um dia para ficar no lugar onde você vai fazer a sua apresentação, elas são 3, 4 dias que você perde. Eu não sei se na Suécia eu sei que na Suécia a presença escolar é obrigatória até os 16 anos, que é a idade dela.
mas seguramente ela recebeu alguma permissão especial aí, porque, afinal de contas, está elevando o nome da Suécia aí para o mundo inteiro. Eu acho que a Suécia já tem coisa melhor para nos apresentar, mas, enfim, é o que nós temos. Até em nível de dramaturgia, né? Vamos lembrar. Principalmente em nível de dramaturgia. Agora, ela viajou da Europa para Nova York de um veleiro, porque, segundo os propagandistas dela, para não deixar a pegada de carbono. Que veleiro era esse? Era um veleiro de corridas, de regatas, high-tech, super high-tech, da família real de Mônaco. Agora, um veleiro de fibra de carbono, que é um negócio, high-tech mesmo, tem uma segurança imensa, mais seguro do que muito navio de cruzeiro que tem por aí. Agora, um veleiro. A viagem levou 2 semanas para ir da Europa até o Reino Unido. Quer dizer, eu não sei se ela vai voltar para a Europa de veleiro, porque são mais 2 semanas, tem mais 2 semanas de aula que ela vai perder. Agora, a questão é a seguinte, as pessoas, principalmente jovens, não se dão conta da gravidade dessa mensagem. Se você abrir mão da aviação é uma das maiores conquistas, maiores façanhas da história da humanidade, não só tecnológica, em termos de cooperação internacional. Eu sou um adepto, eu sou assim, um entusiasta da aviação incondicional, porque a maioria das pessoas não se dá conta do que representa a aviação, porque virou tão corriqueiro a gente pegar um avião, 10 horas depois sai do Brasil, pega um avião e 10, 11 horas depois está na Europa, o que antes levava 15 dias de navio, até há menos de 100 anos atrás, que vinha 100 anos, a viagem de avião só se popularizar depois da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, até a década de 1940, você tinha que viajar da Europa para a América do Sul de navio e vice-versa. Quer dizer, eram viagens longas. Evidentemente, você não podia fazer uma viagem dessa umas férias escolares aqui no Brasil, as férias escolares do meio do ano, por exemplo. Mas a aviação não só com façanha tecnológica. Apesar de que a indústria aeronáutica, os economistas que estudam aí a complexidade da economia, colocam a indústria aeronáutica no topo da escala das empresas, das indústrias, em termos de sofisticação tecnológica. Agora, a aviação não é só tecnologia, é cooperação. Existem poucas atividades no nosso planeta que envolvem um grau de cooperação internacional tão grande quanto a aviação. Você pega um avião na Argentina, você viaja para a Rússia, para a China, e você faz escala em vários países. Em todos esses países, há uma infraestrutura internacional que apoia, que dá suporte a esse seu voo. Isso você encontra em muito poucas outras atividades humanas. Mesmo em períodos de guerra, mesmo durante a Guerra Fria, por exemplo, a aviação civil atravessava os países, saía do bloco ocidental e ia para o bloco soviético e vice-versa sem problemas. Claro, os aviões civis seguem aquelas corredores pré-definidos, mas podem fazer o que aviões militares não podem. Um avião militar não pode entrar no espaço aéreo de outro país sem ser anunciado previamente, sob risco de ser abatido. Então, a aviação é uma das maiores conquistas tecnológicas de cooperação internacional da humanidade. E esse movimento resolveu investir agora contra a aviação. Na Europa, aí já tem um movimento, inclusive o nome que está se dando é Angústia de Voar. O nome originalmente é em sueco, porque foi essa menina que popularizou. Eu não me lembro agora, eu não entendo nada de sueco, mas eu sei que a expressão a tradução em português é Angústia de Voar. Então, agora, claro, se você é um belga ou um francês, você pode, um holandês, você pode dar esse luxo de não voar, pelo menos dentro do seu país. Você pega um trem, você em 3 horas está do outro lado do seu país. Quer dizer, na França não, mas na Bélgica, na Holanda, você pega um trem, em 2, 3 horas você atravessa o país. Agora, num país como a Alemanha, num país como o Brasil, num país como o Canadá, como os Estados Unidos, como muitos outros países grandes do mundo, peraí, é uma idiotice você abrir mão de uma conquista tecnológica como essa. E, no entanto, essa e outras mensagens, agora tem outra de vamos ter que diminuir o consumo de carne.
já tem um movimento que propõe que os insetos sejam acrescentados à dieta. Tudo bem, no Oriente a gente sabe, tem alguns povos que têm o hábito de comer insetos. Agora, peraí, desculpe, eu não vou aderir a essa dieta e eu não acredito que isso vai ser muito popular por aqui ou na maioria dos países. Mas, Rômulo, mas o problema, se isso ficasse só nessas questões que podem parecer até folclóricas, tudo bem, mas não são folclóricas. Já existe toda a indústria aeronáutica, a aviação civil está preocupadíssima com esse movimento, e na Europa já existe uma iniciativa no sentido de diminuir a pegada de carbono das empresas de aviação. E, claro, uma das formas de fazer isso é você financiar plantio de árvores na África, na América do Sul, na Ásia. Então, esse é um dos motivos que está por trás dessa campanha. E como a Greta Thunberg disse em Davos, o objetivo é tornar a neutralidade em carbono, que é a nova expressão da moda, a neutralidade em carbono em a nova moeda de troca da economia mundial. Para isso está sendo criada toda uma infraestrutura. Inclusive, o empresário sueco, que é o mentor da carreira inicial da carreira da Greta, que quem a lançou, é um cidadão que se chama Ingmar Rentzog. Ele criou uma empresa, uma startup chamada We Don't Have Time, que ele já passou adiante, mas ele ainda é membro do conselho consultivo da empresa. Ele diz no site dessa empresa, lá eles dizem qual é o objetivo, é criar toda uma estrutura de certificação para empresas, atividades econômicas de todo tipo e de países. A ideia é que cada país, cada empresa, cada atividade receba um certificado de neutralidade de carbono. Certificado este que poderá ser negociado em bolsas especiais, como, por exemplo, o mercado de crédito de carbono da União Europeia, que é o único que sobrou, mas é poderoso, já movimenta recursos superiores a 200 bilhões de euros por ano. Então, aquela história, né? Vamos seguir a sugestão do Garganta Profunda do caso Watergate. Siga o dinheiro, follow the money. O que está por trás de toda essa movimentação, está por trás da Greta Thunberg e sua cruzada infanto-juvenil pelo clima, é exatamente isso, follow the money, siga o dinheiro. Por trás dela está toda a intenção de elevar a neutralidade de carbono ao novo parâmetro de medição, a nova moeda de troca da economia mundial. E para países como o Brasil, está reservado exatamente esse papel de prestador de serviços ecológicos. Vamos financiar o Brasil com fundos multimilionários, vamos financiar países como o Brasil para que eles plantem árvore, mantenham a sua Amazônia intocada, embora já esteja, como nós vimos aqui semana passada, em grande parte está intocada, o bioma floresta amazônica, ele está intocado, a parte intocada dele equivale a quase 8 Suécias. Então, mas a maioria das pessoas tem, principalmente fora do Brasil, tem essa percepção de que a Amazônia está sendo devastada. Por quê? Porque os brasileiros são os criminosos, tem um governo que é antiambiental, que é não sei o quê, etc, etc. E é a mensagem que essa menina e sua legião de cruzados infanto-juvenis está divulgando o mundo afora. Eu gostaria muito que, se eles podem se dar o luxo de matar aulas, eles, em vez de ficar fazendo greve por algo, por um fenômeno natural sobre o qual a humanidade não tem qualquer capacidade de influência, pelo menos num prazo previsível, eles pelo menos poderiam aproveitar essas horas que elas passam, que eles deixam de ir à escola, e por que não vão visitar empresas nos seus países? A Suécia, por exemplo, tem N empresas, startups lá. A Suécia é célebre nos últimos anos, tem se tornado notável nos últimos anos por ser um dos países mais europeus, mais abertos mais favoráveis a inovações, inclusive atraindo
estrangeiros, empreendedores estrangeiros para ir montar suas empresas inovadoras na Suécia, e toda uma infraestrutura para isso. Então, é um dos melhores sistemas educacionais do mundo, né? Então, podiam aproveitar esse ímpeto, essa vontade de fazer alguma coisa para visitar essas empresas, visitar centros de pesquisa de ponta que estão atuando na busca de soluções. Que, aliás, foi o que disse ontem se não me engano, foi o ministro da Educação, o ministro da Educação da França disse ontem, podia aproveitar essa energia fazendo, em busca de coisas, ajudando a ser parte da resposta. É exatamente isso, isso é que eu tenho dito. Tudo bem, nada contra você usar a energia da juventude para você divulgar uma causa. Mas vamos usar essa energia, canalizar para causas corretas. Vamos aproveitar o tempo. Quer matar a aula? Então, tudo bem. Isso pode até dar ser feito em comunhão com seus professores, em acordo com seus professores, como parte do trabalho escolares. Vão visitar empresas inovadoras que estão trabalhando, empresas, centros de pesquisa, centros universitários, que estão trabalhando em soluções inovadoras para os problemas ambientais, para substituir os combustíveis fósseis a longo prazo, porque a curto e médio isso é impossível, a menos que nós queiramos promover uma regressão civilizatória tremenda. E, evidentemente, que isso não vai acontecer. E não é à toa que os países europeus, que estão às voltas com dificuldades enormes para diminuir o uso de combustíveis fósseis na sua matriz energética, estão investindo em plantio de árvores no países como o Brasil. Isso é o que está por trás de toda essa cruzada histérica. Agora, é um problema, né? Porque isso já ganhou uma dimensão mundial e virou uma tsunami. Rômulo, eu tenho a impressão de que esse discurso dela aí, que a gente pôde ver na anteontem, ele passou, e muita gente está tendo essa percepção, inclusive gente que apoia a causa ambiental. Ontem eu passei boa parte do dia olhando os sites, principalmente sites ambientalistas, e eu vi alguns comentários de gente, de jornalistas, até de ambientalistas, nesse sentido, de que passou do ponto, que ela passou do ponto com essa canastrice de anteontem, porque ficou visível que está muito forçado, que foi muito forçado, que ela não ensaiou direito e, em algum momento, eu acho, honestamente, que logo de cara, quando ela falou que está tudo errado, eu não devia estar aqui, eu acho que ela estava sendo um pouco autêntica. Porque você imagina o seguinte, não, estou falando sério, imagina o seguinte, essa menina tem 16 anos, ela já tem problemas causados pela doença dela. Ô, Geraldo, só uma questão sobre essa coisa dos 16 anos, ela não aparenta sequer ser uma menina de 16 anos. Menina de 16 anos não se veste como ela se veste com a trancinha, com aquela roupa. Ela está vestida como uma criança, ela se caracteriza como se fosse uma criança de 8. Ainda tem uma coisa ali meio esquisita até na aparência dela. Não, e não é esquisito, isso é estudado, isso é estudado, essa imagem dela, exatamente, essa imagem dela é estudada. É muito raro hoje em dia, você vê em qualquer lugar do mundo, uma adolescente de 16 anos usar trancinha, ela parece, se você prestar atenção, você se lembra do filme do Mágico de Oz, daquele filme da década de 30, com a Judy Garland, ela está muito parecida com a Judy Garland no Mágico de Oz. Então, certamente, o pai dela é ator, certamente essa imagem dela foi estudada. Ela já parece mesmo, que tem uns 3 ou 4 anos, parecem 12, 13 anos, a aparência dela. E as trancinhas ajudam a reforçar essa imagem. Isso é estudado. Você vê, eu já vi umas fotos dela junto de uma... Tem umas outras, nos Estados Unidos tem umas adolescentes também, são meninas também, de 16, 17 anos, 18 anos, que são as líderes locais dessa cruzada infanto-juvenil. Eu vi uma foto de uma dessas americanas junto dela, tinha a mesma idade, a foto foi tirada no ano passado, no início desse ano. A americana é um palmo, a mais alta que ela, e já parece mesmo quase uma adulta, como a maioria dos adolescentes de 16, 17 anos parece, mas ela parece realmente ter uma imagem
que tem 12, 13 anos. Mas até isso é estudado. Sobre essa questão do exagero, eu queria mostrar o seguinte, eu acho que você tem razão em que ela passou do ponto ali, né? A direção não foi boa, né? Talvez não só, a gente tem que dar a culpa não é só da falta de talento cênico, mas talvez de direção, né? Toda vez que a atuação é muito ruim, a gente tem que também culpar um pouco a direção. Claro. Falo isso lembrando da minha experiência fazendo artes cênicas no ensino médio. A direção também é muito importante, então os diretores também dormiram no ponto. Mas olha só, você vê que chegou a um ponto que até na TV aberta brasileira tem pessoas já se autorizando sair desse consenso fabricado. Então, olha só, esse aqui botaram, é um ex-apresentador lá da Globo, da Globo News, que eu acho aqui dá para identificar que esteja agora, eu acho, não sei em qual televisão ele está, mas acho que é a Bandeirantes, pelo que eu vi. Mas olha só, né, por esses dias aí, primeiro vem a comentarista lá, deve ser correspondente com o discurso oficial, falando que ficou abaladíssima com as falas de Greta Thunberg, e aí na sequência o apresentador fala, olha, eu não concordo com isso, está exagerado, né, esse alarmismo, histeria, etc. Vou colocar aqui rapidinho para o pessoal ouvir, Geraldo, só um minutinho. Você não vai ouvir, mas a galera em casa vai ouvir, vamos lá. Com a Silvia Popovic e Luiz Ernesto Lacombe, eu estou arrepiadíssima com o que a Greta Thunberg falou, é um negócio que realmente essas frases não saem de mim. Marina, eu não compro essa menina, você me desculpa. Eu não compro essa menina. Acho que essa menina tem um discurso alarmista, com frases de efeito. Eu tenho uma opinião diferente da sua. Eu acho que a gente tem que ter um debate pesado sobre clima e de quanto o homem influencia na mudança climática. Mas, rapaz, aí nós vamos levar 8 horas de discussão e não vai dar certo aqui. Então. Essa é uma menina bancada por uma fundação do George Soros, né? A One Foundation. Eu realmente, por enquanto, não compro. Não, mas discurso... Você vê, na TV aberta o pessoal falando de fundação do George Soros, já é porque realmente a coisa ficou um pouco exagerada, né? As pessoas já estão se autorizando um dissenso. E aí, um link aqui que eu te mandei ontem, Geraldo, que eu recebi aí do pessoal Expressional, a publicação de um jornal da Espanha, El Español, olha só, o lucrativo negócio por trás da ativista Greta Thunberg. Políticos e companhias energéticas financiam a menina, companhias energéticas já muito bem posicionadas no mercado. A gente sabe que a economia tem a questão do first mover advantage, a vantagem do que chega primeiro na competição, das chamadas energias renováveis, etc., limpas, etc. Então, tem pesados atores aí da indústria sueca de energia, que já estão bem posicionados nesse mercado de energias renováveis, bancando ela, porque afinal... Geraldo, a gente estava ainda há pouco falando aqui com o Alejandro Acosta da crise do capitalismo na quadra atual, está se criando um ativo do nada, né? O mercado de carbono, como você falou, o volume que ele tem, está se criando uma riqueza que não existia, politicamente, uma decisão política que cria uma riqueza que não existia. Então, 200 bilhões de euros é uma coisa significativa. No momento em que essa pirâmide, né, do endividamento, como o número que ele trouxe aqui, né, dos Estados Unidos, da independência até o Bush, eram 2 trilhões, agora já está 21, né, de lá para cá, criar um mercado desse, em outros, né, algo interessante, quando essa riqueza está sumindo, o pessoal está quase perdendo a crença naquele papel verde pintadinho. Então é interessante isso, mas também não só o interesse da finança em criar um ativo do nada, mas também esse interesse de até setores industriais bem posicionados e que veem nela essa possibilidade. Então sempre é o que a gente falou. Geraldo, vou ser sincero, eu não tenho uma posição definitiva nessa questão da influência antropogênica na mudança climática, porque, assim, embora eu entenda pela minha passagem na academia, como é que pode ser direcionada a questão dos resultados de acordo com o financiamento, então que você cria esse quase consenso. Eu ainda quero crer, eu quero acreditar que seria muito difícil, eu quero acreditar que seria muito difícil, mesmo assim, você fazer um desvio e chegar a dizer que mais de 90% dos cientistas estão de má fé, apenas para conseguir se progredir na carreira, conseguir o financiamento, etc. Eu quero acreditar nisso, né? Em alguma medida, em outras coisas, tem um ceticismo. Então, eu quero acreditar, mas preservo a minha dúvida. Agora, a gente não pode ser ingênuo, né? Então, assim, os próprios cientistas, já falei isso aqui mais de uma vez, eles próprios, o pessoal do IPCC, eles não afirmam como verdade científica que o homem seja o responsável pelas mudanças climáticas, né? Eles falam, olha, a hipótese mais provável, eles usam toda aquela cautela necessária
na ciência. Então, se eles não fazem isso, se eles não aceitam isso como dogma, não vou ser eu que vou aceitar. Diferente, por exemplo, que eu estou vendo algumas pessoas no chat que veem como dogma e falam, bom, então vocês aí falando isso são terraplanistas. Não. Você que é um terraplanista que aceitou como dogma o que nem o cientista fala. Nem o cientista fala que aquilo dali é um dogma ou que é uma verdade inquestionável. E aí, né, a gente já tem que ficar, então, com um ceticismo saudável, mesmo tendendo a crer como, assim, eu quero crer que o consenso científico possa estar certo. No mínimo, a gente vai dar uma chance, né, de que ao princípio da precaução, por exemplo, eu falei, você, né, na semana passada, quando esteve aqui, você descartou o princípio da precaução, fazendo até um paralelismo com outros eventos na história humana, como, por exemplo, a aviação, o carro, e falando se o pessoal tivesse adotado o princípio da precaução, a gente não teria chegado a essas conquistas tecnológicas. No caso do clima, eu até acho que a gente tem que dar mais importância. Por quê? Porque no carro e no avião, você podia ter outro avião, outro protótipo, outra pessoa para morrer testando. Agora, do planeta é apenas um. Então, até acho que a gente não pode descartar de plano o princípio da precaução. Agora, a gente tem que ter uma discussão muito honesta, né? Em vez dessa propaganda como ela é feita, como se fosse uma verdade científica, não, vamos combinar, ir lá ver os textos efetivamente, colocam isso como uma hipótese, olhar os mecanismos de financiamento, o viés a que isso pode ter levado, e guardar um ceticismo saudável com relação a tudo que você tem que ter na vida. E não sermos em nenhuma medida ingênuos e sempre termos em mente os importantíssimos interesses econômicos e até geopolíticos nessa pauta, principalmente nós que vivemos na periferia do capitalismo, na dependência e num processo neocolonizante. Então, a gente não pode ser ingênuo, né? A gente tem que estar aberto a isso daí, mas o nível de propaganda e o nível de faz com que as pessoas acreditem, igualem você ter essa atitude de um ceticismo saudável, mesmo que você dê crédito, mas sempre dá crédito com um ceticismo, com uma visão crítica, já igualam isso a você ser um terraplanista. Geraldo Lino. Como eu disse na semana passada, agora a nova moda é equiparar os críticos da hipótese do aquecimento global antropogênico aos seguidores do culto da Terra plana. Porque na falta de melhor argumento, é mais fácil você descaracterizar quem propõe o seu opositor. Agora, essa história do consenso, vale a pena repisar essa questão do consenso, porque, como eu disse antes, o consenso não existe em ciência, isso é bobagem. Esse consenso não faz sentido em ciência. E esse número de 97% ele é absolutamente falso. Já houve numerosas manifestações de um número grande de cientistas, agora mesmo está circulando na Europa, aliás, fora, inclusive na Europa, na América do Norte, aqui no Brasil, uma petição que iniciada por um grupo de cientistas europeus já foi encaminhada ao secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, que é um aquecimentista de 4 costados. Ele abriu essa cúpula climática, abriu a Assembleia Geral falando em meio ambiente, dizendo reforçando a tese de que o mundo está à beira de uma catástrofe ambiental, etc., etc. Mas já começou a circular, já foi encaminhada a ele, e já está aberta a adesões, já tem mais de 500 adesões de cientistas do mundo inteiro, uma carta aberta reforçando essas ideias, esses conceitos de que não há influência humana no clima na escala global, muita coisa que eu discuti aqui na semana passada, que essas oscilações já ocorreram em várias outras épocas do passado histórico, geológico, e nem muito remoto. Enfim, e são cientistas de primeira linha. Eu lembro, olha, a primeira manifestação grande que ocorreu foi contra esse alarmismo, foi em 1992, o ano da conferência Rio 92. Foi a Declaração de Heidelberg, que se originou aí na Europa. Recebeu esse nome porque se originou em cientista, se não me engano, da Universidade de Heidelberg. E inicialmente ela tinha 70, 80 signatários, depois se expandiu, chegou a milhares. E foi uma carta aberta encaminhada ao secretário-geral da ONU e o secretário-geral da Conferência Rio 92, chamando a atenção para os catastrofismos sem fundamento científico, e não só na questão climática, que ainda estava engatinhando. Depois, houve, em 1997 ou 98, teve a famosa Petição de Oregon. Essa foi mais restrita aos Estados Unidos, mas reuniu
mais de 30 mil cientistas de áreas diversas, chamando atenção para os efeitos, para o catastrofismo, aí jamais centrado na área do clima. Depois, em 2005, 2006, se eu não estou enganado, por aí, houve uma nova petição, foram 100 e poucos cientistas de vários países que foram encaminhar uma carta ao então secretário-geral da ONU, que na época era, se não me engano, ainda era aquele egípcio, Boutros Ghali, eu acho que ainda era ele. E houve vários. Aqui no Brasil, eu mesmo participei eu fui um dos signatários com vários cientistas de primeira linha, de 3 cartas que foram enviadas, uma em 2012, a então presidente Dilma Rousseff, que foi na conferência Rio+20, depois encaminhamos uma ao ministro Aldo Rebelo em 2015, tinha acabado de ser nomeado ministro da Ciência e Tecnologia, e agora, no início do ano, em janeiro, fevereiro, encaminhamos uma carta semelhante ao ministro Ricardo Salles e mais 9 colegas dele de ministério, chamando atenção para esses exageros da questão climática. Então, não é a grande questão, Rômulo, é que, infelizmente, como discutimos aqui semana passada, essas manifestações não têm nem a 20ª parte da divulgação, da publicidade que tenha qualquer artigo, qualquer artiguinho catastrofista que se encaixa na ideia preconcebida, ganha manchetes retumbantes de primeira página, muitas vezes, em jornais do mundo inteiro. Eu lembro sempre a famosa história daquele gráfico, todo mundo conhece, né, atua nessa área conhece, o gráfico do taco de hóquei, que foi que mostra que é um gráfico famoso que mostra a temperatura média do planeta caindo desde o século XI ou XII, se não me engano, século XI ou XII, ou século XV, desde o século XV, aí a partir de meados, mas assim, uma queda suave, e depois, a partir de meados do século XIX, ela dispara para cima. Quem assistiu aquele documentário deplorável do Al Gore, Uma Verdade Inconveniente, lembra que ele usa, com grandes recursos dramáticos, ele usa um guindaste, uma grua, para subir, ele bota o gráfico numa parede, então ele usa para mostrar a elevação brutal da temperatura a partir do século XIX, ele usa uma grua para chegar até o ano 2000. Aquele gráfico, ao qual eu dedico um capítulo inteiro no meu livro, Fraude do Aquecimento Global, que eu mencionei aqui semana passada, esse gráfico é uma das maiores fraudes da história da ciência. Se nós estivéssemos vivendo tempos normais, relativamente normais, ou não histéricos, o autor desse gráfico, o Dr. Michael Mann, um climatologista famoso, é um dos líderes, é um dos sumos sacerdotes do templo do aquecimentismo mundial. Se fosse ao invés de uma época menos histérica, esse cidadão ele teria sido banido da ciência. Ele teria sido banido da ciência, enquanto ele continua aí dando as cartas. Continua dando as cartas e agora ele conseguiu arrumar uma boquinha de personal climatologist de artista de Hollywood. É verdade. Não tem personal trainer. Então, ele agora é personal climatologist de, sei lá, perdoe a pronúncia, climatologista pessoal de artista de Hollywood. Então, porque tem vários artistas de Hollywood que são engajados nessa questão climática. Leonardo DiCaprio vive dizendo bobagem aí, tem muito dinheiro, né? Então, e é artista famoso, Hollywood, então o que ele fala repercute. Então, ele agora virou uma boquinha nisso aí. Aliás, deve dar bem mais dinheiro que o salário dele como professor universitário. Agora é isso. Então, infelizmente, as manifestações de cientistas cientistas sérios que criticam com muita base, com muito fundamento, esse catastrofismo não tem a mesma repercussão. Apesar, eu insisto sempre, de serem publicados em revistas científicas de primeira linha. Eu citei aqui semana passada, como eu digo sempre, não acreditem no que eu falo, vão lá e façam o dever de casa. Entram no site, alguns sites, como, por exemplo, esse que eu citei aqui semana passada, o CO2Science,
.org. É um site dirigido por 3 cientistas de primeira linha dos Estados Unidos, pai e 2 filhos, Dr. Sherwood Idris e seus filhos, e ele faz, nesse site se encontra resumos de centenas, talvez já esteja na casa dos milhares, de artigos científicos que mostram, que desqualificam esse alarmismo. Então, é uma questão de você ter a curiosidade e fazer dever de casa. Agora, o problema é que a atitude de muita gente é aquela: não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Eu não sei, não me interessa. Não me interessa. Eu tenho plena confiança nos 97%, no Leonardo DiCaprio, na Gisele Bündchen, na Greta Thunberg, no secretário-geral da ONU, no meu político aqui, no político do meu partido. Então, quer dizer, eu abro mão. Eu sou uma pessoa antenada, eu estou antenada com gente igualmente antenada, então eu não tenho formação científica, eu não preciso, não vou entender nada mesmo, então não preciso. Eu tenho outras pessoas que fazem isso por mim. Os jornais me dizem isso todo dia, o Globo Repórter, o Globo Ecologia, o Jornal Nacional, bota lá a Greta Thunberg fazendo dá destaque, ou está na primeira página do Globo, do Valor Econômico, da Folha de São Paulo. Então, eu não preciso fazer o dever de casa, já fizeram por mim. Agora, infelizmente, não é bem assim, porque isso é uma questão que envolve, é um assunto sério, é um assunto muito sério, envolve o modo de vida de muita gente, principalmente os países em desenvolvimento, que ainda estão longe de atingir os níveis de vida aí dos países da Europa Ocidental, Canadá, Japão, Coreia do Sul, etc. E se nós abrirmos mão, e eu tenho dito isso, se nós brasileiros nos conformarmos com esse papel de prestador de serviço ecológico a qual nos querem relegar, já estamos abrindo mão da nossa indústria. O Brasil está num processo de desindustrialização acelerado. Segundo aí o Rajan Chang, aquele economista que nós discutimos semana passada, na Universidade de Cambridge, ele é o processo de desindustrialização mais rápido da história econômica da humanidade. E nós aqui não estamos dando a devida atenção a isso. Isso sim devia ser notícia de primeira página, diária, e de preocupação de sindicatos, de academia, da mídia, etc. No entanto, todo mundo preocupado com o discurso da Greta Thunberg lá em Nova York.